3, 2, A gente tá gravando? Oi, gente! Bem-vindo ao canal Entre Quadros. Não. Igualdade entre quadros. Oi, gente! Bem-vindo ao canal Desigualdade Entre Quadros. Nesse canal a gente vai analisar alguns filmes e relacionar com a desigualdade social. E nesse vídeo a gente vai analisar o filme Tempos Modernos. Isso. E a gente posta a cada 2 semanas, então não esqueça de vir aqui e ver os vídeos todos. Deixem o like já aqui no vídeo e se inscrevam no canal. Bom, sobre o filme de hoje, o resumo é basicamente que o Charlie Chaplin está empregado em uma fábrica e a fábrica e as máquinas da fábrica estão dominando tudo. O filme se passa em 1930 e retrata a vida urbana dos Estados Unidos. Bom, depois de vários acontecimentos depois da fábrica, o Charlie Chaplin acaba indo para a prisão. Lá ele conhece e faz amizade com uma moça que é órfã. Os dois, juntos e separados, tentam lidar com as dificuldades dessa vida moderna. Durante o filme, Chaplin trabalha como garçom e, eventualmente, como um artista. Então, gente, eu vou falar sobre o contexto histórico e coisas importantes que aconteceram nesse período. O filme foi feito em 1936, ou seja, em 1929 aconteceu a Grande Depressão, que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que fez muitas pessoas perderem o que tinham, ficarem desempregadas, ou seja, a situação econômica não estava boa ainda, estava em fase de recuperação. Além disso, foi em período de entre guerras, porque a Primeira Guerra acabou em 1917 e a Segunda começou em 1939. Então, devido a essa falta de empregos e situação precária, havia muito abuso dos empregadores com os empregados, devido ao modelo fordista, em que as pessoas trabalhavam muitas horas fazendo atividades manuais e às vezes nem sabiam o que estavam produzindo. E foi nessa época também que surgiram os sindicatos para os trabalhadores reivindicarem seus direitos e melhores condições de vida. Outra coisa que eu acho importante falar é a estética do filme, porque ela é bem diferente do que a gente vê hoje, por exemplo, porque ele foi feito em 1936, né? Mas ele tem planos mais longos, com muitos poucos cortes e planos bem abertos, e a câmera, ela tá em todas as cenas, ela tá parada e as pessoas ou as ações que estão se mexendo na frente dela, a câmera tá sempre bem estática. Também na cena que o Chaplin sai do hospital, tem uma sobreposição de imagens que representam a confusão do ambiente da cidade bem forte. E também ela tem bastante cenas teatrais, um caráter cômico e também o som é bem pouco utilizado, tipo do cinema mudo, porque o Chaplin acreditava nas expressões mais do que no som. Sim, como ele usa a parte cômica, né, para satirizar o contexto que está rolando e etc, a questão das máquinas e do sistema, do Fordismo, etc. Com certeza. Então, uma das partes bastante importantes que o filme trata sobre a questão tanto social quanto, por exemplo, das desigualdades é a questão das perdas dos direitos, perdas dos desejos e, bom, basicamente sonhos do indivíduo perante tudo isso relacionado à questão da fábrica. Então, os desejos da fábrica, ele é sobreposto em relação ao desejo individual. Além de que uma grande discussão é a questão da hierarquia dentro da questão trabalhista naquela época. Então, eram muitos funcionários que ficavam na fábrica trabalhando o tempo inteiro, enquanto o chefe, né, o que comanda o capital, ficava lá na sala dele, assistindo tudo por uma grande televisão e só mandando, assim, e não fazendo nada. Então, tipo, e os trabalhadores não podiam parar, e esse é, tipo, o foco
do chefe que manda em tudo é tipo, fazer de tudo com que eles não parem e continuem trabalhando 100% para conseguir tirar lucro da indústria. Até naquela cena famosa que todo mundo já viu, em, em que pode ser exemplificado em vários pontos que a gente vai comentar, né? Mas a gente vê que ele para por um momento e aí o chefe já vai lá reclamar, porque você perdeu o ritmo, não sei o que, tem que seguir o ritmo que o chefe tá falando, né? E eu acho que tem uma cena também bastante importante, que também retrata essa questão social, que é a cena em que tem uma máquina, um protótipo de máquina que é introduzido por executivos e pessoas de alta importância naquela sociedade, que basicamente ela suprime todas as necessidades do trabalhador. Então, com essa máquina, o trabalhador conseguiria, por exemplo, comer e beber água enquanto ele trabalhava. Então, daí ele não perderia, ele não pararia a produção para, tipo, tirar uma pausa para eu comer, pausa de almoço, horário de almoço. O que também é um exemplo das estratégias feitas visando mais o lucro do que os funcionários de maneira geral. Né? E essa questão do lucro também pode ser relacionada com a parte dele estar disponível para trabalhar em tempo integral. Então, por exemplo, quando o Chaplin cai no meio da máquina e acaba indo para o hospital, consequentemente ele já é demitido porque não é admissível você ter alguém que não vá pegar o tempo dele trabalhando. Então, não pode ficar parado, ele tem que trabalhar o tempo inteiro. E isso é triste, porque é a questão social, então a pessoa acaba ficando sem dinheiro e naquela época já não estava fácil você conseguir lidar com a depressão que estava acontecendo. Então, essa parte é bem aflitante, não sei. E nisso entra o fato de, pelo desemprego, tinha muitos trabalhadores para pouco emprego. Ou seja, ele não ia fazer falta. Então, isso é muito difícil de lidar e foi uma coisa extremamente complicada para a época. Era uma grande concorrência, né? Então, você conseguir um emprego já não estava fácil. E o filme todo girando em torno da crítica do capitalismo e a busca incessante por lucro, desvalorizando até os valores humanos e as condições que as pessoas estão vivendo. E outro ponto bastante importante é que todas essas questões sociais, elas são meio que no filme expressas até através da comédia. Então, o Chaplin, ele faz várias ações que não só, tipo, conseguem... estão relacionadas com as questões sociais, mas também, no aspecto do filme em si, conseguem atrair a atenção do público para todo o filme. Exatamente. Além disso, como a gente tinha falado da questão da depressão e etc., a dificuldade de encontrar emprego é grande porque está tudo fechado, está tudo se recuperando, né, da crise que estava rolando. Então, é claro, né, ele mostra isso satirizando um pouco, mas por meio da comédia que teve muito sofrimento naquela época em relação ao que estava acontecendo. E depois dessa cena, na verdade, no filme, ele é retratado, depois disso, é retratado um movimento social, tipo um protesto sindicalista, em que, na verdade, o Chaplin, ele não tem vamos dizer, a intenção inicial de parar ali, mas quando a polícia chega e dissolve esse protesto, ele é tido como o culpado pelo protesto, o líder do protesto, mesmo ele não tendo organizado nada, o que também representa uma certa desigualdade do indivíduo perante a sociedade e a condição social que ele estava inserido. Sim, exatamente. Tirando que a vontade, né, e a dedicação do Estado, que é a polícia, de tentar impedir que tudo isso aconteça e, tipo, fazer com que a economia continue girando sem nenhum tipo de protesto e os trabalhadores tendo que aceitar condições que, tipo, eles foram... Sempre buscando culpado, né? Constantemente. Sim, tipo, é muito triste essa parte de você não poder lutar com o que você quer, porque tem uma cena, tipo, que mostra que as crianças dentro da casa delas estão passando fome porque o pai foi demitido, não tá conseguindo arranjar nenhum emprego, tá em uma condição horrível e, tipo, não tem mais porque tá foda achar trabalho. E aí
Desculpa o palavrão. Mas em questão a isso, eu acho que né, dá para ver claramente no filme como é retratado a questão mesmo do Estado em relação à desigualdade. E também no filme dá para ver que a questão do emprego é totalmente importante. A vida de todos os indivíduos da sociedade estão voltadas ao redor do emprego. Tanto é que quando o Chaplin ele sai da cadeia depois de ter sido preso por iniciar um movimento, tipo, a primeira coisa que ele faz é ir procurar um emprego. Exatamente. E aí, com isso, acaba vindo que ele retrata, né, o sonho que essas pessoas que estão em condições mais baixas, eles têm de estar morando num lugar melhor, por exemplo, né, na cena que ele tá com a menina que ele é apaixonada, a órfã, que eles estão na casa sonhando como é que seria morar lá, né, nesse sonho americano e de trabalhadores na época que desejavam ter o chefe deles tinha, por exemplo. E também na cena em que eles estão naquela loja e ele fala pra menina, olha, agora vai dormir, e ela dorme em uma das camas da loja, que é totalmente, tipo, luxuosas, que também representa muito esse, tipo, American Way of Life, tipo, todo esse padrão de um sonho que era tido naquela época. Ai, é muito matriste, cara. Sim, a matéria... não, pode falar. Não, ver um negócio desse é triste. Você vê uma... Muito. Cara, é foda. A materialização que eles têm pelo desejo, né, no momento que fica mostrando eles arrumando a casa e tudo mais, e, tipo, é um sonho americano que, tipo, era vendido para todo mundo. Eu acho que não tanta intensidade, né, depois que aconteceu com a crise, acho que meio que desceu, mas eles ainda tinham o desejo de ter uma vida saudável, assim, acho que psicologicamente e economicamente, né, porque era difícil na época. Bem complicada toda essa situação. E, bom, eu não quero dar spoiler do resto do filme, mas, bom, o filme acaba meio que com uma ruptura, de certa maneira, do estilo de vida das personagens desses tempos modernos. Então, é um final bastante interessante. Isso. Então, tendo tudo isso em vista, dá para comparar muito bem com o mundo atual. Então, por exemplo, ainda tem muita exploração do trabalhador. E, aliás, ainda tem muita supressão dos direitos, dos desejos e dos anseios perante aos usos das empresas. Então, tipo, eles continuam colocando esse lucro em cima de tudo, até hoje. Mas algumas diferenças são que a gente não está mais no Fordismo nem no Taylorismo. A gente, na verdade, está no Toyotismo e que agora a gente tem direitos trabalhistas. Mesmo não sejam ótimos, pelo menos é melhor do que como está explícito no filme. Com certeza. E tipo, a questão de ter mudado toda a técnica, né, de você ter que produzir tudo em massa para depois vender, agora, tipo, mudou essa questão de você só produz para conseguir vender quando alguém pede. Então, tipo, é mais moldado para a sociedade e como os direitos trabalhistas acabou melhorando, né, condições de muitos deles, mesmo ainda a desigualdade social sendo muito grande, somente aqui no Brasil. Então, é muito importante que o filme retrate algo tão sincero, de uma maneira tão sincera, só que, tipo, não tão pesada por ser um negócio cômico, mas no fundo, né, você acaba ficando bem triste. E Sim. acho que é isso. Eu acho que é bem interessante também a maneira como o cinema ele cria um paralelo entre a realidade do momento que o filme foi feito, o momento que o filme se passou, para o momento que a gente está vivendo hoje. E isso instiga uma reflexão muito interessante. Então é bem legal como o cinema pode ser esse mecanismo. Ele é um mecanismo em que, apesar com o passar do tempo, ele vai adicionando novos significados, né? A gente entende o significado que ele tinha para a época e, além de entender o significado da época, ele acaba criando um novo significado para a gente hoje em dia. Tipo, e vai mais com o tempo. É um espelho da gente, tipo, aprender com o que a gente não pode repetir, né, na história. Esse retratar esses momentos, assim. Infelizmente, algumas pessoas, né, acabam cometendo o mesmo erro, mas a gente sempre chora. Né? Bom, esse foi nosso vídeo da semana. É isso que tivemos para falar sobre tempos modernos.
Se inscrevam aqui no canal. Daqui 2 semanas vai ter outro vídeo. Não sei falar Venha isso. daqui 2 semanas, vai ter mais um vídeo. Cada 15 dias a gente posta vídeo, então não se esqueça, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E a gente espera vocês no próximo vídeo, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Isso. Beijo. Beijo. Podem discutir aí nos comentários sobre tudo que a gente está comentando. É isso. Beijo, tchau. É tipo uma foto? É É pro só final pra zoeira. de capa também, acho.